Boa noite, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui para mais uma live, mais uma noite de bate-papo, de informação, de conhecimento. Hoje mais um tema que eu caracterizo como um tema muito bacana, pouco falado, né? Porque é um tema assim que envolve muito, né? Nossas crianças aí no período de aprendizagem, pós-aprendizagem, né? Então, eu já quero receber a Elô, que está aí, o Borsato, o Wagner, a Esther, muito bem-vindos, que bom que vocês estão aí. O Chaguinhas, o meu irmão, que legal que você está aí, bem-vindo, Genilson. E eu já vou receber a nossa convidada, Heloísa, porque o tema dessa noite vamos falar sobre dislexia? Então, para falar sobre a dislexia, eu já vou então receber a nossa convidada da noite, a minha parceira aqui do Espaço Renovare, né? A Heloísa. Já vou aqui receber, só um minutinho. Mãe, tenta já fixar. Ela tá entrando. Oi, Tati. Oi, Elô, boa noite. Tudo bem? Tudo? Você tem Tá fone de ótimo. ouvido para colocar, Elô, para nossa conexão ficar mais. Se você puder pôr um fone, eu acho que fica melhor para você me ouvir. Tá tudo Para mim certo? tá, para mim tá muito baixo para você? Para mim tá bom. Pessoal, vocês que já estão aí, como é que tá o som da. Vocês estão ouvindo? Continua falando, Elô, porque aí eu quero que ele sinalize Oi, se boa noite. Hoje se a, se a conexão da Elô tá boa, se vocês estão ouvindo bem. Ela, eu, como é que tá? Ó, a Keila falou que tá bom, o som está ótimo, o Wagner falou. Mas eu acho que se você pôr o fone, Elô, fica melhor para você ouvir, tá bom? Olha, a Keila mandando beijo aí, Michele dando boa noite, Michele, que legal. E aí, Elô, tudo bem? Ó, a Roberta falou que tá cortando, Elô. tá cortando? A sua imagem tá meio congelando mesmo. 4G, vamos ver se agora melhora. É. Bom, Obrigada, Michele. Eu acredito que melhorou. Obrigada, beijos para você também, Roberta, Kelly Cris. Ai, que lindas. Olha, elas estão toda semana aí com a gente, né? São umas fofas essas meninas. Elo, hoje o tema é bem bacana, né? Um tema assim que, pelo menos nas lives, eu vejo poucas pessoas falando, né? E é um tema tão interessante, né? Tantas crianças que acabam sofrendo com esse tema, né? Muitas mães que acabam sofrendo porque não sabem como ajudar e tudo fica tão, né? Meio. A gente fica meio perdido, né? Nós, como mães, ficamos meio perdidas, né? Então, eu queria, então, você quer falar alguma coisa antes da gente começar aí, de eu começar a fazer as perguntas para você, Elô? Fica à é vontade. verdade. Vai vendo se tá bom, tá? Você vai me falando, tá bom? É. Realmente, tudo isso que você falou é bem importante, porque é como nós comentamos na outra live, né? Existe uma diferença muito grande entre uma dificuldade de aprendizagem e um transtorno de aprendizagem. Então, Uhum, será que meu filho ele está com esse sofrimento todo nesse momento? Por quê? uhum, Ou realmente, como eu disse, o transtorno é algo já neurobiológico, né? Então, eu acho uhum, que é importante a gente conversar mesmo
e deixar bem claro o que realmente significa cada um, né, de cada um desses transtornos e tudo mais. E hoje a gente vai comentar mais sobre a dislexia. Por isso que nós resolvemos falar só dela, né? Para a gente dar um foco. Depois nós podemos falar de outros, né? Tem tantos, né? Tem a descalculia, tem a disgrafia. O que não falta são esses transtornos aí de aprendizagem, né, Elô? Mas hoje nós escolhemos falar da dislexia um pouquinho, né? Então, para começar, Elô, eu queria perguntar, assim, queria que você nos explicasse, nos respondesse, na verdade, né? Se a dislexia é uma doença. Certo. Então, como eu expliquei para você agora, a dislexia, ela é um transtorno específico de aprendizagem. Então, o que significa, então, um transtorno? Um transtorno é sofrimento. A gente não fala, quando a gente está transtornado com alguma coisa, a gente está sofrendo com aquilo, certo? A dislexia, ela é um transtorno específico numa área cerebral. Entendi. O que acontece? Ela não tem cura. O que a gente pode fazer são intervenções. Tá. Então, no cérebro de uma pessoa que tem dislexia, existe uma alteração específica naquilo. É diferente, por exemplo, de uma coisa global, de um deficiente intelectual. A deficiência intelectual tem o quê? Uma dificuldade global. Sim. Já a dislexia é uma coisa específica, certo? Entendi. Ou seja, é um transtorno, então não é uma doença. Não é uma doença que você toma um remédio e acaba curando, dependendo da doença. Ou seja, a pessoa vai acabar tendo que aprender a conviver com o transtorno que ela tem, não é isso? Exatamente. Ela acaba desenvolvendo, né? Ela acaba desenvolvendo meios, né? Exatamente. Ela vai adquirindo estratégia para aquilo lá não ser tão sofrido para ela, né? Nesse momento, assim, o que ela faz? É uma doença? Isso tem cura? Não tem cura. Tá. Mas o que acontece? Na verdade, ele começa a se adaptar usando estratégias, e aí a gente ajuda nesse momento, né? Não é uma coisa mais centrada em leitura, escrita e compreensão de uma forma geral. Ah, entendi. Ô Elô, e diz uma coisa para mim. A dislexia, então, o que provoca a dislexia? É genético? É alguma alteração no DNA? O que é? O que provoca, né? Por que nasce com a dislexia? A dislexia, ela tem origem genética e hereditária. Então, muitas vezes, esse pai, que a maioria das vezes é do sexo masculino, que tem maior, né, índice de ter dislexia, isso não significa que a mulher também não tenha, não é isso. Mas é uma alteração no cromossomo 6, se eu não me engano, que geneticamente é passado para o filho. Então, é uma tia, uma irmã que altera aí essa disfunção no cérebro e aí aparece a dislexia. Estou falando de uma forma mais assim, tranquila para a gente entender mesmo o que significa, né? Sim, tá. Na verdade, ele vem geneticamente. Ele tem um histórico familiar. Ô, Elô, aí diz uma coisa para mim, olha, o aluno, a criança, né, que tem a dislexia, qual que é o sofrimento dela em sala de aula? Ela não consegue aprender, ela não consegue, ela tem dificuldade com números, com letra, qual que é? Ela não consegue ler, qual é o sofrimento dela como aluno? Então, na verdade, o que acontece?
Quando uma criança com dislexia chega nessa fase escolar da alfabetização, é aí mesmo que vai gerar esse sofrimento na parte escolar. Porque o que a gente vê na dislexia, no aprendizado, por exemplo? Quando a gente fala assim, que um bebê, começou a andar, o bebê começou a falar, né? Isso, na verdade, é uma habilidade natural do ser humano. Não é uma coisa que ele aprendeu. Ele é uma coisa que ele adquire, é uma habilidade dele que ele já nasce com isso, certo? Com dislexia. Na hora que ele vai aprender a letra, né, que aí é a parte que pega no cérebro, da leitura, da escrita, da compreensão, aí gera esse sofrimento. Por quê? Porque o disléxico, ele tem uma dificuldade em ritmo, em memória, em adquirir. Então, a associação com a letra, para ele é muito difícil. Então, o que a gente precisa perceber? Que as crianças, nessa fase da alfabetização, vão subindo, progredindo, e ele vai ficando aqui. Ele não consegue acompanhar essa turma. Mas ele vai aprender? É como eu falei, cada indivíduo aprende de uma maneira. Se eu explico de uma forma para esse disléxico, esse outro eu vou aprender a ensinar de outra forma. Nenhum é igual ao outro. Tem o tempo dele, né, Elô? Tem o tempo dele. E o que acontece? Na alfabetização, quando ele entra na fase escolar, pode ser o quê? Que na hora da fala, ele tem uma alteração. Então, com 3 aninhos, ele ao invés de falar melancia, ele fala lemancia. Sabe? Você já começa, mas é tão bonitinho. Em vez de falar pipoca, picoca. Mas aí, né? É bonitinho em determinado momento, porque se isso continua, já é um sinal aí, com 3, 4 anos. Entendeu? Entendi. Alguma coisa. A gente tem mania de falar que está falando de trás para frente as palavras, né? Picoca. Isso, exatamente. Então, o que você começa já a perceber? Como a pergunta que você fez, o sofrimento ali na hora da alfabetização é enorme, porque ele já vem com isso. Então, é muito importante. Meu filho, então, troca a palavra, ele altera, então ele tem dislexia? Não é isso. É um conjunto de sinais aí que que já vem hereditariamente ele com a dislexia. Elô, então assim, é por isso que é muito importante, assim, quando a mãe acompanha, né, quando a mãe consegue, porque muitas vezes não dá, né? Então, quando a mãe consegue acompanhar a lição de casa, ou né, algum trabalho, ou mesmo nesse desenvolvimento da fala que ela observa, aí vai participar de uma reunião da escola, a professora fala, as coisas vão se encaixando, né? E se a professora observou, como é importante esse diálogo entre a família e a escola, para, né, ter aquele estalo e falar assim, olha, eu estou observando alguma coisa na sua filha, no seu filho, que tal a gente dar uma investigada? Pode ser, pode não ser, mas a investigação poderia ser feita, né? É muito legal, né? E, de repente, você vai estar ajudando, porque pensa esse aluno que está vendo os colegas, né, desenvolver, e ele vai ficando. Isso vai causar, gente, como que é? Me fugiu a palavra. Ele vai se sentir incapaz.
autoestima. A autoestima Isso, exato. A autoestima dele, com o tempo, vai ficar, nossa, muito lá embaixo, né? Porque ele vai falar, nossa, por que os meus colegas... Ele não vai conseguir entender que ele tem a dislexia. O que é dislexia? Ele vai se sentir aquele aluno, para ele é incapaz, ele é burro, vai. A gente nem deveria usar esse termo, mas é como se fosse, né? Então ele vai começar a se comparar com os colegas de classe. Então, se a professora consegue observar isso, né, e leva até a mãe, e a mãe dá essa abertura, nossa, professora, então, de repente eu vou, né, fazer uma avaliação. Muito importante seria isso, né? E como seria bom, e como nós conseguiríamos, de repente, evitar esse sofrimento, né, de um prazo tão longo, né, Elô? É verdade. Eu acho que você realmente falou aí uma coisa extremamente importante. Muitos disléxicos acontecem isso. Tem quadro de depressão, autoestima muito baixa, porque ele não entende, na verdade, o que é aquilo que está acontecendo. Porque muitas vezes ele lê a vida escolar ali, empurrando com a barriga, e não sabe, na verdade, o que ele tem. Sim. Então, é por isso a importância de uma intervenção que seja precoce. Então, por exemplo, com 4 anos, você vê ali, a criança ela vai cantar uma música, ela não tem memória, ela fica, por exemplo, só no refrão. Ou então ela não lembra, eu vou pegar assim, por exemplo, como é que chama isso daqui? Ele não sabe falar que isso aqui é uma caneta, mas ele fala, serve para escrever. Você entendeu? Então, algumas coisas se torna difícil também. Então, esses são sinais que a gente olha precocemente para falar, bom, quando chegar nessa fase da alfabetização, não vai ser tão difícil para ele. Porque aí você já vai ter atenções necessárias para o quê? Não chegar no ponto de ter realmente uma depressão, uma autoestima baixa, uma recusa em tudo que diz respeito à leitura, à escrita, à compreensão. Então, entrega um livrinho, eu não gostei, eu não quero, não está com vontade, não tem muito ritmo, né? Não consegue motora, até mesmo na questão de pegada. Então, todos esses precisa observar realmente se não está caminhando para isso da dislexia, né? Caminhando, que eu digo, para ter um diagnóstico. Ele já nasce com isso, tá? Não é uma coisa adquirida. É lógico. A outra lá. É tudo uma observação, né? A gente vai observando, aí, não, isso aqui está insistindo, eu estou vendo o que está acontecendo, mas isso vai juntando. Chega num profissional, né, competente, conversou, tá bom, vamos investigar. De repente, faz a avaliação. Pode não ser nada, pode ser só uma fase que ele está vivendo. E daqui a pouco ele, né, desenrola e segue a vida, graças a Deus. Mas se for, gente, vamos encarar o problema. Então, se for, vamos desenvolver estratégias. E muita gente, antigamente nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Profissionais tão capacitados, tão habilitados para ajudar os nossos filhos. Antigamente, o que acontecia? As pessoas não conseguiam, desistiam da escola. Então, a evasão escolar era muito grande, né, Elô? Claro, hoje ainda existe, ainda mais né, em tantos lugares aí do Brasil onde o recurso é precário, né? Mas aqui, principalmente na região sudeste e em outros lugares, os profissionais, gente, estão muito capacitados para ajudar. Então, por favor, vamos investigar, vamos ajudar os nossos filhos. Pessoas para ajudar tem de monte, né? Então, não vamos deixar os nossos filhos sofrendo, se sentindo mal. Vai ter que gastar mais depois com terapia, né? E vai se tornar um adolescente como, né?
que não vai querer, de repente, nem concluir o ensino médio, não vai querer enfrentar uma faculdade, de repente, porque acha que não vai conseguir? Imagina, vamos olhar no olhinho dele e falar, filho, eu acredito, você tem o seu tempo e vai dar certo, vamos lá? Eu confio em você e assim segue, né, Elô? É assim que a gente trabalha, né? Eu acho que a partir do momento que você tem, é o que eu sempre falo, a gente precisa formar aquele vínculo de realmente de parceria, de amor, de olhar no olho e de realmente assim olhar essa família com um olhar de acolhimento é outra coisa. Então, assim, como que eu vejo, como que eu vou tratar o meu filho, então ele tem um problema, a dislexia não tem cura, como é que ele vai fazer? Vai ter que tomar remédio? Não, a dislexia não tem um remédio para a dislexia. O grande remédio para a dislexia é o quê? É essa intervenção. É a intervenção precoce, é uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto. É como você disse, a escola também, ela dentro desse processo é muito importante, principalmente quando o aluno chega no momento de ser avaliado, de ter uma prova. Então, se ele já tem diagnóstico, o que acontece? A escola prepara muito mais uma coisa em cima da oralidade. Então, tem uma prova, vamos fazer duas para ele. Vamos fazer projetos. Então, a questão da avaliação numa escola se torna o quê? Mais agradável para essa pessoa, e aí não vai se tornar o quê? Uma coisa chata, uma coisa de recusa, porque o disléxico muitas vezes não é diagnosticado e ele usa o quê? Ele usa estratégia. E aí ele chega, por exemplo, ele tem várias ideias, ele é muito bom na ideia. Faz uma redação. Eu já conheci isso. E aí o professor corrige, e aí ele olha e fala assim, puxa, isso não serve para mim. Eu não sei escrever. Mas ele tem uma ideia, as ideias dele são maravilhosas, né? Entendeu? Com certeza. A gente precisa dar realmente esses sinais que já vão aparecendo e aí você vai adquirindo essa coisa das intervenções no dia a dia dele, né? A Kelly está perguntando a Kelly está perguntando como diferenciar uma criança com dislexia de uma com TDAH. Essa é uma boa pergunta, porque normalmente quem tem a dislexia tem um TDAH. É uma comorbidade, né? Comorbidade. Então, não é que necessariamente quem tem dislexia tem TDAH, não é isso. Mas acontece muito. Mas é como eu falei, a gente tem aí uma pergunta pelo TDAH, né? Porque como essa coisa da concentração, do foco, da memória, ele acaba caminhando para essa coisa do TDAH, daqueles sintomas do TDAH, de não parar, de não ter foco, e de estar sempre agitado, e de não ter concentração. Porque o disléxico tem isso, né? Ele não tem, é como uma psicomotricista falou, é de grande importância ter toda uma equipe aí trabalhando para que isso ocorra de forma tranquila, né? Ela está falando que com testes na terapia será diferenciado, né? Ela escreveu, Kelly, com testes na terapia será diferenciado. Né? Exatamente, porque na verdade, como que chega nesse diagnóstico? O neuropsicólogo, ele vai avaliar a questão da inteligência, porque o disléxico, ele é muito inteligente, ele é muito esperto demais, porque ele cria essas estratégias para conseguir não sofrer, né? E a gente tem o papel o quê? De fazer a vida dele se tornar muito mais feliz. É esse o nosso papel em relação a
a um conjunto de coisas, né? A fono, vai trabalhar o quê? Essa questão auditiva, de processamento da palavra, da consciência fonológica. É muito importante. Olha, e hoje também temos mais aliados, né, para ajudar. Hoje nós temos a menina a neurocientista que falou a semana passada, hoje ela estava aqui e nós estávamos conversando. Existem técnicas que um neurocientista pode trabalhar, técnicas de estudos. Ela pode ensinar como um aluno com dificuldade de aprendizagem pode aprender a estudar. Como que ele pode se organizar nos estudos? Olha que legal! Então, além da psicopedagoga, além das avaliações, além da intervenção, de repente, de uma psicomotricista, ainda tem a neurociência aí, que está em alta, né? Que bom! Olha, gente, é muita coisa boa para nos ajudar. Olha, eu fico tão feliz, eu acho que eu não imaginava, quando eu comecei em junho com essas lives, Elô, que ia ser tão bacana trazer temas assim. De verdade, eu comecei assim, falei, olha, gente, tem tanta coisa, eu vou começar a chamar o pessoal para falar, né? A título mesmo de informação. Mas eu me apaixonei por fazer isso, sabia? Eu amo toda quinta-feira estar aqui com vocês, levando informação. Eu já estou com a agenda de outubro fechada com o pessoal. Tem tema muito legal chegando aí. E que bom, né? É muito bom saber disso. Obrigada, Eloy, pelas perguntas. Isso que você falou até da neurociência, quando se há estudos até, né? Porque hoje você vai lá, faz uma ressonância, o que acontece? O cérebro do disléxico, ele tem, o que atinge? É o lado esquerdo, né? Tem o lado esquerdo. Então, o que acontece? Quando o cérebro de uma pessoa que não tem dislexia, ele tem vários pontos, né? Da fala, da leitura, da compreensão. Já o disléxico, o que acontece? Atinge esse lado esquerdo e ele força mais, vamos dizer, a parte da frente do cérebro, que é essa parte toda que ele tenta compreender aquilo que ele está com mais dificuldade. E aí o direito, toda essa outra parte artística e tudo mais, ele tem tranquilo ali, né? Que não tem nenhum tipo de alteração. Então, até tem um estudo que hoje a cor amarela, por exemplo, quando a gente usa um marca-texto ou até mesmo uma folha creme, isso tudo o cérebro quem tem dislexia tem mais atenção. Olha que interessante. É muito isso que tem, né? É verdade. O que a Ana escreveu aí? Eu não tô conseguindo. Você consegue ler? Dislexia e TDAH são transtornos muito diferentes, mas o diagnóstico não será de observação. Tem testes para chegar a um diagnóstico. Não dá para saber só de olhar. Verdade. Não mesmo. Verdade. Não existe um exame de sangue para isso. Não é isso. É um conjunto de profissionais multidisciplinar que vão chegar num determinado diagnóstico. Então, é o que eu falei, o neuropsicólogo vai fazer testes da inteligência, a parte emocional, e mesmo tendo o neuropediatra fechando esse diagnóstico, aí não é que fechou, acabou tudo. Aí vai continuar o trabalho com a psicopedagoga, o trabalho com o psicólogo, o trabalho com a fono, provavelmente, né? Aí que começa, né? A intervenção, né? Aí que começa, porque até então era o processo investigativo. Terminou o processo de investigação, aí quem vai dizer o que está acontecendo ou não, como nós já falamos, se for criança, é o neuropediatra. Ela é quem vai dizer o que realmente está acontecendo, né? Porque porque a equipe multi não pode dizer o que está. Eles investigam, eles dão a hipótese. Não é isso? Exatamente. Aí a neuro falando o que está acontecendo vai
começar o trabalho de intervenção com essa mesma equipe, não é? E aí a mãe vai começar a ver o resultado. Aí eu lembro, né, que na primeira live sua eu comentei sobre quando eu investiguei, né, a Esther. Quando eu peguei o laudo dela, que era TDA, aí que começou. Uhum. Aí começou, era aula de reforço, era fono, era terapia, era tudo isso. Para eu poder ver o resultado. E aí, com o passar do tempo, ela foi desenvolvendo as estratégias dela. Só que ela entrou a medicação na época, né? Já a dislexia, não. Ela vai aprender, né, a desenvolver isso. Mas é assim que acontece. Ô, Elô, tem mais uma perguntinha para você. A dislexia, a dislexia pode piorar com o tempo? Boa pergunta. Na verdade, o que acontece? É isso que você falou. Se a pessoa que tem dislexia, vamos dizer, ela não tem intervenção nenhuma, não sabe que tem dislexia. O que pode piorar? Essa parte toda emocional. Então, pode piorar. Por quê? Eu não consigo, eu não faço, eu não sei, como é que eu vou aprender? Aí, o que acontece? Conforme a pessoa vai tendo essa maturidade, ela vai criando estratégias para facilitar a vida dela. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que tem 30 anos hoje, ela nunca foi diagnosticada com dislexia, mas o que ela comentou comigo? O que a gente conversou sobre isso? Ela falou, eu tive muito sofrimento na escola. E quando eu chegava com uma prova na minha casa, para minha mãe, a minha mãe virava para mim e falava, você é preguiça, você não está estudando direito, né? Você não sei o quê. Então, aquela coisa, se você melhorar na nota, eu vou te dar um presente, entendeu? Então, esse cuidado no olhar para aquilo pode prejudicar. Não é que aquilo vai aumentando o grau. Existem graus de dislexia, existem graus, ou grau leve, grau mais grave, existem esses graus. Mas, assim, o que pode realmente aumentar é essa falta mesmo da estratégia da habilidade de fazer aquilo. Porque um disléxico pode ser o quê? Como eu falei, na parte da leitura. Na leitura, para ele não consegue, ele não interpreta. Ou então, ele vai ter na fala, ele vai ler alguma coisa no outdoor, por exemplo, em qualquer lugar, ele inverte. Porque a dislexia, por exemplo, mais grave, ele não tem a consciência fonológica. O que é isso? Ele escreve a mesma palavra com vários tipos de sílaba. Então, ele vai escrever caderno. Ele escreve valoro. Depois ele escreve jaloma. A mesma palavra. Então, olha quantos graus que existem na dislexia, né? Ô, Elô, entendi. Aí uma outra pergunta que eu queria saber, queria que você confirmasse se é verdade ou não. É verdade que os disléxicos eles têm habilidades para artes? Com certeza. Existem. Por isso que eu falei, como o lado direito é preservado, então, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Picasso, diz aí que eram disléxicos. Então, usaram da arte, né? Usaram da arte uma maneira de se expressar, por exemplo. Então, se eles tinham mais dificuldade na escrita, eles foram se expressar através da arte, né? Aí, tá vendo? E acabaram virando celebridades, né? Celebridades. Existem vários artistas, por exemplo, Agatha Christie. Como que ela escreveu tanto? Será que ela gravava? Porque existe muito. Porque como tem uma falha na memória, né? Ele pode, como eu falei, da caneta, nome de pessoas. Então, essa coisa do nome, o de ouvir, para ele é muito mais fácil, né?
ele assimila a informação através do som, não tanto da leitura. E aí ele vai adquirindo essa estratégia, essa habilidade para conseguir ler melhor, escrever melhor, tem que pensar. Como eu estava falando dessa pessoa, hoje com 30 anos, pensar melhor para escrever, né? Entendi. Ela, né? Quando eu trabalhava na faculdade, eu atendia, eu tinha um aluno. Nossa, Desculpa, meu celular caiu. eu pensei que você tinha caído, Elô. Oi, Elô. Então, quando eu trabalhava na faculdade, eu aplicava a prova e eu tinha um aluno com dislexia e a prova dele era oral, né? E ele gostava muito de escrever. Mas ele escrevia da forma que você falou, né? Tinha os erros. Então, o que que eu fazia quando não era de prova, lógico, né? Então, ele ditava e eu escrevia. Menina, era cada texto. Gente, que imaginação! Que imaginação! Eu falei para ele, por que que você não pensa em escrever um livro ou alguma coisa? É que assim, né? Ele aparecia na minha sala de vez em quando e era só no período de prova que eu tinha que ir até a sala dele, né? Mas realmente eles têm uma habilidade para escrita muito boa, pelo menos o que eu conheci, né? O Elô, diz uma coisa para mim. Na avaliação, quando você como que é feita a avaliação para você detectar a dislexia? Quais são os testes? Como que é os testes que você aplica? Porque são vários, não é? Então, são testes de leitura. Como que são os testes que você quer detectar se esse aluno tem a dislexia? Tá. Depende muito também da idade que esse paciente chega, vai. Esse estudante, esse aluno chega. Então, se é uma criança menor, 4 anos, é como eu falei, um diagnóstico ele é bem dado, bem feito a partir dos 9 anos, certo? Por quê? Porque já toda essa fase da alfabetização e tudo mais. Então, uma coisa mais certeira a partir aí dos 9 anos. Se ele chega para mim, pequeno ainda, de 3, 4, 5 anos, e eu vou fazer exatamente isso, vou trabalhar com ele, vamos cantar uma música, uma rima, fazer uma dança, uma questão da coordenação motora. Então, tudo isso eu vou levar em conta, certo? Certo. Eu vou mostrar para um aluno que já está em fase de alfabetização as letras. Então, eu estou falando mais ou menos assim, o que eu posso aplicar. E como que eu vou ver? Ele reconhece uma, outra, mas ele não consegue identificar ainda o nome. Porque o que é se alfabetizar? É você ligar o som com aquele símbolo. Olha que interessante, né? Existe um símbolo que ele vai aprender que aquele símbolo tem um som. Por isso que é tão importante ter uma consciência fonológica, porque ele troca muito a questão do fonema. Então, tudo isso eu vou ver. Um desenho, por exemplo, ele desenha com uma proporção inadequada, faz um desenho muito grande, uma cabeça muito grande, ele não consegue se equilibrar. Então, tudo isso são formas de fazer testes, né? Eu, como psicopedagoga, aí cada um dos profissionais, dos especialistas vão fazendo de acordo com... Aí eu posso dar o quê? A minha hipótese para que leve-se ao neuropediatra e tudo mais, né? Entendi. Nossa, é bem interessante, né? E cada criança mostra um perfil, né? Desenha de uma forma, se mostra de uma forma durante a avaliação, a terapia, né? Que seja. Ô, Elô, eu estava aqui pensando, né? No começo você estava falando sobre uma descoberta precoce, né? Uma observação precoce, uma avaliação. Até pela questão, assim, da maturação cerebral, né? Também. Porque quando você, né?
quando você... Porque a criança, né? A criança de 9 anos, nossa, ele tem muito ainda até adquirir aquela maturação cerebral dele. Então, ainda existe uma plasticidade muito grande, né? Então, tudo que você estimular, tudo que você oferecer de aprendizagem, ele vai aprender e muito, né? Então, quanto mais cedo você observar, quanto mais cedo você tiver esse diagnóstico na sua mão, muito mais habilidades, muito mais tempo para você trabalhar, você vai ter, não é isso? Então, por isso a importância, inclusive na educação infantil, de ser observado isso, né? Nos rabiscos, na maneira na forma como ele brinca, na forma como ele senta, como ele anda. A psicomotricista que diga isso, que ela tem essa habilidade, né? Então, desde muito cedo já pode ser observado isso, né? E aí, o sonho de consumo, né? Que as fases se conversassem, os profissionais se conversassem, né? A educação infantil conversasse com a professora do Fundamental, que levasse para o Fundamental 2. Não seria divino isso, gente? Né? Porque seria perfeito, né? Mas, infelizmente... Eu acho que, na verdade, tudo é um conjunto, né? Todo mundo, a escola, a família, como a gente está falando especificamente da dislexia, os sinais, eles são aparentes, né? Então, como eu falei, até um determinado momento, é muito bonitinho ver aquela criança falar lemancia, mas se aquilo existe, então, opa, tem alguma coisa errada. Ele não sabe caminhar, ele ainda não memorizou o nome daquele amiguinho. Então, olha quanta coisa que a escola pode observar, que a família pode observar. E aí, quando houver essa intervenção, essa coisa da habilidade de aquilo que se torna difícil para ele, que muitas vezes na escrita, na leitura, em compreender alguma coisa, porque a dislexia atinge isso, essa linguagem falada, essa linguagem verbal aí de leitura, de compreensão. Então, olha quantas coisas que eu, como psicopedagoga, eu vou intervir nisso. Eu vou trabalhar ritmo, eu vou trabalhar memória, eu vou trabalhar consciência. Mas como que você faz isso? Existem várias estratégias. Existem jogos, os desenhos, o som. Então, assim, eu vou ter que mostrar para ele o que é ter ritmo. Então, existem coisas, né? Para a gente poder trabalhar e ensinar essa criança com dislexia a ser mais feliz. Porque ele não vai deixar de fazer nada na vida dele. Exatamente. Não vai deixar de fazer... Exatamente. Então, assim, primeira coisa, só uma observação, assim, né? Eu trabalhei numa escola aqui em São Caetano e as crianças tinham aula de música. Gente, um tiquinho de gente de 1 ano e meio, 2. Ela roda e a Pro sentava com o violãozinho, ou então às vezes ela entregava os instrumentos, né? Gente, alguns tinham um ritmo, Elo, que eu ficava boba de ver, porque ela fazia e eles copiavam, né? E alguns você percebia que não tinha noção nem de como pegar no instrumento. Era tão engraçado. E eu falava, nossa, todos têm a mesma idade, como que pode, né? Porque na época eu ainda fazia faculdade, mas a gente já observava isso, né? Então, e você falando isso, agora eu lembrei da cena da roda das crianças, a Pro no meio, e alguns com chocalho, né? Porque ela distribuía vários tipos, né? E ali já podia observar, porque toda semana tinha aula de música com eles, né? E ali já pode, né? Provavelmente, como toda semana ela estava lá, ela como professora já observava alguma coisa, ou não, né? Mas enfim, então, mas a mãe, né? Eu acho que é duas coisas que eu queria falar. Primeiro, que a mãe que observar isso,
essas coisas que você falou, né, precocemente, e não tiver nenhum conhecimento a respeito, que ela não tenha vergonha de perguntar. Seja para a professora, seja para alguém que ela sabe que entende do assunto, não tenha vergonha. Eu não tive. Quando eu percebi que tinha alguma coisa, gente, eu perguntei para uma mãe que estava no portão se ela, porque alguém falou de psicopedagoga. E aí eu perguntei para ela se ela sabia o que uma psicopedagoga fazia. Ué, se eu estava preocupada com a minha filha, eu queria ajudar, e falaram de psicopedagoga, primeiro eu tinha que saber que bicho era esse. Psicopedagoga faz o que da vida? Como ela me explicou, eu fui ver no meu livro de convênio, e assim eu cheguei onde eu queria. Então, mãe, se você percebe e não sabe o que é, hoje nós temos 1001 maneiras de descobrir. Vá atrás, pergunte para a professora dele, investigue, pergunte para algum colega, pesquisa na internet e descobre. Outra coisa que eu acho de extrema importância, não rotule o seu filho de coitadinho, porque ele não é. Ele não é. Seja com dislexia, seja com TDAH, sem hiperatividade, seja com descalculia, não importa o que ele tenha. Ele não é um coitado. Ele vai aprender no tempo dele, da maneira dele. Então, assim, né, Elô? Então, acho que são essas duas dicas de coisa que eu passei, que eu vivi e que deu muito certo. Eu olhava nos olhos dela e eu falava, você vai chegar lá. Tenha o seu tempo. É fácil? Não é. Teve momentos de eu perder a minha paciência? Teve. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, até porque eu tinha mais 2 para dar conta, todos pequenos, então assim... mas eu também olhava para ela e nunca rotulei ela de coitadinha, não. Então eu exigia dela do mesmo jeito que eu exigia dos outros, assim. Tem que fazer a lição, tem que entregar o trabalho, só que no tempo dela. Eu acho que é isso, Elô. E uma coisa que é bem importante, como até a Michele está falando aí, não existe a questão do preguiçoso. Até mesmo na outra área, dentro da pedagogia, eu acredito muito que todo indivíduo aprende. Ele aprende de uma forma. O léxico, ele aprende da forma dele. E ele não é igual ao outro. Eu não posso intervir com esse igual a esse. Sim. Eles são duas completamente diferentes. Exatamente. Então, a gente tem que... como você falou, não é preguiça. Ele tem que ter autonomia. Então, não se faz ele. O pai, a mãe, ele tem que entender que existe uma autonomia aí. Precisa aprender a se virar, precisa aprender a construir estratégias para ele seguir na vida dele. Então, isso tudo é muito importante, né? Com certeza. Esse tratamento eficaz, ele é um conjunto de coisas. Com certeza. É um conjunto. E outra, é para a vida, né? É para a vida. A gente tem que lembrar que os nossos filhos, uma hora eles vão sair de perto. Eles vão se tornar adultos e tem que se tornar adultos autônomos. Então, para eles se tornarem autônomos, nós temos que trabalhar a autonomia desde cedo, para eles poderem chegar e se tornarem ótimos profissionais, né? Profissionais qualificados, profissionais de excelência, profissionais capacitados. E somos nós temos essa parcela de responsabilidade desenvolvendo essa autonomia deles. Verdade ou não é, Elô? Ô, amiga, tá chegando o final. Espera, não, eu só vou ler aqui o que os elogios são muito claro, porque assim, a partir do momento que você fala, que você confia, que você acredita, tudo melhora, né? Tudo melhora. O grande papel aí que eu vou falar, eu como psicopedagoga, é o quê? É realmente acreditar nisso, acreditar naquela criança, no potencial. Ah, mas tem dislexia, não vai conseguir fazer nada na vida? Vai, ele vai ter sucesso, ele vai ser feliz. E assim, com as intervenções que são para ele melhorar isso,
Ótimo, e é como você falou, não serve só para ele, mas serve para todos, né? Com certeza. Todos, a educação, com esse amor, com o vínculo, de olhar no olho e falar assim, eu acredito em você, você consegue? Então, tô aí. É isso aí. Passa muito rápido, né, Elô? A nossa uma horinha aqui faz assim, né? Oh, meu Deus! Gente, ó, Elô, então eu já quero agradecer a todo mundo aí, né, que participou, que comentou, que mandou pergunta, que interagiu. Tem um, acho que a Luciane tá falando que o Pedro tá te mandando um beijo, ó, que bonitinho. Beijo, meu amor. Deve ser teu aluninho aí, Elô. Ai, Ana Marque, obrigada, Aninha. Ai, que bonitinha. A Rose falou que é esclarecedor. Que bom, né? Gente, olha, o tema da semana que vem, já para a gente ir se preparando. A semana que vem, Elô, é uma professora da educação infantil que vai estar aqui conversando com a gente sobre a importância da rotina na educação infantil, ou seja, na vida de uma criança, né? E ela vai estar aqui batendo um papinho com a gente, a professora Tânia, né? E aí eu espero, né, por cada um de vocês aqui para a gente bater um papo. Mas antes, Elô, de encerrar aqui, eu quero tirar um print aqui. Vamos dar um sorrisinho aí? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Vamos lá? 1, 2, 3 e... O que eu tento tirar? Peraí, ainda não. Acho que tirou. Vai, peraí. Mais um, Elô. Aê! Minha flor. Felipe, beijo! Obrigada, beijo, gente. Obrigada. Boa noite, viu? Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Beijo.